Então, gente, boa tarde. Meu nome é Gaspar, né? Quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui com vocês, dando começo a esse retorno gradual das nossas atividades presenciais, né? Para falar de um dos assuntos mais importantes que eu considero, que é a importância da prática do Evangelho no lar. Tá? Por quê? Porque justamente pela lição que nós acabamos de ler, todos somos de Deus. Então, às vezes, nós fomos educados lá atrás a buscarmos Deus fora e esquecemos que Deus está dentro de nós. Ele se manifesta fora, mas Ele está dentro de nós. E a prática do Evangelho no lar faz com que nós consigamos, na prática, buscar essa noção de pertencimento à obra do Criador. Porque a gente desfaz uma série de condicionamentos. Por exemplo, a pessoa se sentir próximo de Deus só se estiver num templo religioso, né? Então, eu me sinto próximo de Deus no templo religioso e me sinto próximo de Deus na minha casa, no meu trabalho, com a minha família, onde quer que eu esteja. Então a gente vai transformando esses condicionamentos quando a gente começa a perceber que cada um de nós individualmente podemos abrir o Evangelho e refletir sobre o que está ali dentro, que é justamente a proposta da prática do Evangelho no lar. Então, o que é a prática do Evangelho no lar? Primeiro, vem a questão da família. Então, nós vamos considerar o Evangelho no lar como uma reunião em família. Ah, mas o nome reunião é muito pesado. Então, vamos colocar um encontro em família. Porque, às vezes, nós estamos morando debaixo do mesmo teto, mas não nos encontramos, né? Alguém acorda mais cedo, vai para o trabalho, não deu para quem acordou mais tarde ver. E quando esse chega do trabalho, o outro já está dormindo, aí a gente fica nessa correria. Ainda mais quem tem filho pequeno, que as transformações todas são muito rápidas. Você deixa o seu filho de um tamanho, quando chega ele já está de outro, né? Então, a prática do Evangelho no lar é um convite para a gente dar uma parada um pouco nesse ritmo, para fazermos uma reflexão a respeito do Evangelho, né? Quando a gente vai falar a respeito do Evangelho, não é apenas o conceito do livro em si, porque esse livro aqui, ele pode ficar descansando lá na estante da minha casa, né? Se eu não abrir o livro, ler e refletir, de nada vai adiantar. Então, a prática do Evangelho no lar, primeiro é esse encontro em família, e aí eu vou considerar como família não só os laços consanguíneos, todos que habitam na casa, né? Então, tem casa que tem o pai, a mãe, os filhos, e tem uma tia, outras vão ter os avós, né? Outras vão ter várias famílias juntos, reunidos, você encontra várias configurações. Então, é um momento em que todos que estão habitando debaixo do mesmo teto são convidados a se reunirem para conversar a respeito do Evangelho. A doutrina espírita, ela tem três aspectos: o aspecto científico, filosófico e religioso. O aspecto filosófico é porque todos nós temos aquelas questões básicas de nos questionarmos sobre a nossa origem, para onde nós vamos, qual a razão de ser, todas as problemáticas humanas que geram questionamentos, que geram indagações, dúvidas. Isso está no campo da filosofia, porque nós, enquanto seres humanos que somos, a gente está sempre em busca de respostas, né? É o trabalho filosófico, tá? O campo científico é aquele que vai lidar com a questão do fenômeno mediúnico, tá? Esse fenômeno que acontece naturalmente e que demonstra para nós qual é a nossa origem, a origem espiritual. Só que aqui neste momento eu estou encarnado, e quem já desencarnou continua existindo,
só que está em espírito. E eu também sou espírito. Então o espírito se comunica com o espírito. E daí vem a questão da mediunidade. É a faculdade que permite que eu, enquanto encarnado, espírito encarnado, me comunique com quem já desencarnou. Todos nós possuímos essa faculdade em graus maiores ou menores. Todos nós temos alguma experiência, alguns de forma mais ostensiva, outros mais espaçadas. Porque a mediunidade, ela não tem tempo, não tem idade, não tem sexo, não tem religião. Não tem nem time de futebol. Todos nós podemos, em algum momento, termos uma experiência mediúnica. E tem um aspecto religioso que representa os ensinos morais do Cristo. A doutrina espírita, ela não criou nenhuma moral nova. Ela apenas trouxe a mensagem do Cristo, a mensagem moral, que é o aspecto onde todas as religiões se reúnem, né? E trouxe para que a doutrina espírita jogasse luz sobre aquela temática. Então, quando nós falamos em Evangelho no Lar, a nossa proposta como espíritas é que a gente leia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo? Você vai encontrar um trecho do Novo Testamento relacionado à moral do Cristo e logo depois você vai observar que tem uma lição ou uma interpretação a respeito daquela temática na visão espírita, na visão dos espíritos. Então eu selecionei aqui um trecho do Novo Testamento bem curtinho, para que nós tenhamos uma ideia. É o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, que fala assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esse trecho do Evangelho está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Logo depois desse trecho do Novo Testamento, aí vem uma dissertação de Kardec sobre o assunto. Kardec foi o codificador, foi aquele que organizou toda esta obra, com o título A Realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. E aí ele vai continuando aquela dissertação relacionada a esse trecho do Novo Testamento. Então o que é que ele está dizendo aqui? Que não necessariamente esse título de rei está relacionado ao exercício do poder aqui na Terra, um poder que é temporário. Pode durar mais, pode durar menos, mas vai acabar. Né? Porque os reis, assim como os plebeus, estão sujeitos a nascer e a morrer. Né? Então vai ter fim. Mas só que Jesus aqui era um sentido maior da realeza dele. Ele veio nos ensinar o amor, essa nova palavra do alfabeto divino.
E não só falou sobre o amor, como deu o exemplo do amor. Então, dentro daquilo que ele veio nos ensinar, do que ele veio nos apresentar, ele pode ser considerado rei, aquele que tem o poder de falar sobre aquilo, porque ele não só fala, como pratica, mostra os exemplos, né? É como hoje nós chamamos o Rei Pelé. Por que é Rei Pelé? Porque para nós e para grande parte do mundo, da década de 70, ele foi o melhor jogador de futebol do mundo. Então, por isso que ele toma o nome de Rei Pelé. O Rei Roberto Carlos, por quê? Um grande músico brasileiro, músicas românticas, embalou gerações até hoje, né? Então é considerado rei. Então são aquelas pessoas que apresentam excelência, são top naquilo que eles realizam, né? Então você observa que do trecho do Novo Testamento vem uma interpretação dessa que leva a gente a refletir, né? Que o sentido de rei aqui no Evangelho não é essa realeza temporal, essa realeza do poder, mas é da gente buscar fazer o melhor que está ao nosso alcance, né? A minha filha disse para mim: papai, você é o melhor pai do mundo. Para ela eu tenho que ser mesmo, né? Porque eu que sou o pai dela, mas eu aqui no meu pensamento de coitadinho. Não falo isso não. Eu não falo isso não, porque realmente eu me esforço, né, para ser o melhor pai do mundo, né? Mas do mundo não sou, né? A gente aprende muito até com os nossos pais para a gente dar um pouco melhor para os nossos filhos. Então imagina você, em família, você escolheu um dia, vamos dizer, uma segunda-feira, 7h da noite. Ah, mas 7h da noite eu não posso porque eu faço faculdade, só chego 9h da noite. Então vamos fazer 9h da noite, que a Márcia está em casa? Vamos. Aí pronto, se definiu tudo na conversa. Nada de imposição. Por quê? Porque é um compromisso de todos. A partir do momento que eu digo que eu posso estar ali junto da minha família às 9h da noite, eu assumi um compromisso. Tá? Então foi definido o dia, vai ser segunda-feira, ótimo. 9h da noite, ótimo. Quanto tempo vai durar o Evangelho? Quanto tempo eu tenho que ficar lendo o Evangelho? No máximo 1h. No máximo 1h. Por quê? Porque o objetivo desse encontro é fazer a leitura do Evangelho e refletir sobre a lição. Trazer a lição para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, se você fez a leitura, você falou alguma coisinha que você entendeu, o outro fez uma pergunta, o outro falou outra coisa, ninguém tem mais nada para falar sobre aquele assunto, encerra-se o Evangelho. Porque senão vai começar a haver uma dispersão. Então, este momento do Evangelho no lar é um momento específico, dedicado a esta busca da nossa espiritualidade. Tá? Não vão entrar outros assuntos estranhos a isso. Não vamos falar de política, não vamos falar de futebol, podemos até falar, mas dentro de um contexto, né? Lá em casa, às vezes, os meus próprios filhos, eles trazem: olha, papai, teve uma briga da torcida tal com a outra torcida só porque perdeu. Eu disse: pois é, minha filha, isso aí é falta de maturidade. E eles já conseguem relacionar com o tema do Evangelho. É diferente. Você não está discutindo futebol, você está trazendo uma coisa que aconteceu relacionada àquele tema. Uma outra coisa interessante é não transformar esse momento do Evangelho numa sessão de lavar roupa suja, tá? Não é o momento para você estar apontando o dedo: olha, você falou para mim aquilo ali daquele jeito, não sei o que. Isso aí pode até se fazer, mas depois. Gente, depois do Evangelho vamos conversar. Porque não é possível a gente estar aqui aprendendo com o Evangelho, nos tornarmos pessoas melhores, só que a gente continua brigando muito. Vamos conversar, o que a gente pode fazer?
Qual a causa da briga? Ah, foi fulano que pegou, sujou o prato, a pia estava lá limpinha, não teve coragem de lavar um prato. Então isso nós não vamos trazer para dentro do Evangelho. Nós vamos ter um momento em família para a gente conversar sobre esses conflitos que podem se tornar coisas maiores quando a gente não consegue dar uma direção pacífica. Então você traz o problema e a família vai exercitando encontrar a solução dos problemas com o diálogo, com o entendimento, né? Então você decidiu o dia, decidiu o horário, né? Já falamos sobre o tempo, no máximo 1 hora. Quem tem criança pequena sabe que às vezes não dura 15 minutos. E se durar 15 minutos já está na vantagem. Lá em casa era assim, quando os meus eram menores, né? E não adianta ler uma lição muito grande. Eu trouxe até aqui o livro que a gente costumava ler para eles, que é o Pai Nosso. O nome é Evangelho no Lar, mas eles não tinham condições de entender isso aqui, essas palavras, esse conteúdo. Então a gente usava esse aqui, que é de Franciscano Xavier, do Espírito Meimei, Pai Nosso. Cada capítulo aqui, esse Espírito faz uma reflexão sobre o Pai Nosso, um trecho do Pai Nosso, né? Uma delas, por exemplo, logo a primeira, Pai Nosso que estás no céu, né? Diz que é um tio que está fazendo uma colheita de laranja. E lá no meio da colheita vem o pensamento: meu filho, vamos colocar umas laranjas nesse saco aqui escondido enquanto não tem ninguém olhando. Aí o sobrinho olhou para o tio e falou: tio, ele está olhando. Apontou para o céu, ó, ele está olhando. Ou seja, a criança dando a lição, que Deus está em toda parte, né? Então, inclusive na nossa consciência, né? Principalmente na nossa consciência. Então, o dia, o horário e o tempo. O objetivo, reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho, de modo a aplicarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia, né? Na nossa vida. Então, em vez de eu ser aquela pessoa que antes qualquer probleminha se transformava numa tempestade, eu vou estar me esforçando para ser um pacificador. Pacificador não é fazer de conta que os problemas não existem. É a forma como eu vou me conduzir diante dos problemas, né? Então, se está tendo esse problema de deixar a louça suja na pia, vamos criar umas regras, chamar todo mundo que está envolvido para pensar sobre o problema, né? Lá em casa mesmo, de vez em quando, nós temos uns bate-papo assim. Quando começa a reclamar que está chamando toda hora, você já percebeu que de manhã o pão está em casa? Sim. Você já percebeu que todo dia tem um café pronto? Sim. Já percebeu que tem a água todo dia? Percebi. Alguém proporciona tudo isso aqui. Não é você, mas alguém faz tudo isso aqui. Então nós temos que dar a nossa parcela de contribuição, tá? A prática do Evangelho no lar, gente, ela cria esse ambiente mais agradável para a gente estar lidando com os conflitos, com os problemas, tá? No início, antes da leitura do Evangelho, você faz uma leitura preparatória, como eu preparei aqui a palestra, né? Pode ser de uma mensagem curta, né? Como desse livro, Vinha de Luz. Pode ser de uma obra como esta, Jesus no Lar, que aqui são vários ensinamentos de Jesus em reunião na casa de Pedro, tá? Do Espírito Neio Lúcio. Pode ser também como esse aqui, Pensamentos que Ajudam. Esse livro aqui é maravilhoso. Não tem quem esteja negativo e que não saia positivo depois. Como todos aqui, né? Mas eu falo a forma, a linguagem que ele usa, né? Então, feita uma leitura inicial, depois faz-se a prece de abertura, abra seu Evangelho, faz a leitura, depois a reflexão, cada um tem um tempinho de falar sobre o que entendeu, fazer algum questionamento. Finalizar os comentários, nós vamos fazer a prece final, tá?
Você pode tentar, Cássia, você pode fazer a prece final? Não quero, então você não espera alongar muito. Tá bom, então eu faço. Aí você dá um tempo, 2 reuniões, 3 reuniões, aí de novo faz o convite. Cássia, você quer fazer a prece inicial? Quando pensa que não, ela já está pedindo para fazer. Eu estou falando isso, gente, que lá em casa, meus filhos já brigam para fazer prece. Inicial e final, quem vai fazer qual? E eles não deixam mais a gente ler o livro. Toda vez eu vou com óculos para fazer a leitura do livro e eles que querem fazer a leitura. Aí eu fico triste pra caramba com isso. Tirar a máscara aqui só um pouquinho, né? Fico triste pra caramba com isso, né? Fica feliz, né? Porque você vai observando que aquela sementinha que no início foi tão difícil, ela já está começando a desabrochar. Então foi feita a prece final, né? Se a família quiser continuar ali reunida para conversar sobre outros assuntos, podemos aproveitar, né? Agora, se não, cada um vai para os seus afazeres. Eu moro numa casa que eu sou espírita, outro é evangélico, outro é católico. Eles podem participar? Podem, mas não são obrigados, tá, gente? Ninguém é obrigado a participar do Evangelho no Lar. Você faz o convite. Quem aceitou o convite, vamos reunir num horário que não atrapalhe a atividade do outro que não quer, né? E vamos fazer. Mas a gente vai respeitando a decisão de cada um. Eu posso fazer o Evangelho sozinho? Pode. No quarto, na hora antes de dormir. Não vai fazer com sono, porque às vezes você vai fazer a prece, aí nem termina de fazer a prece, que vai e dorme logo, né? Estabeleça um horário para você fazer a leitura do Evangelho e a reflexão, pensar sobre aquilo ali na minha vida. O que é que esta lição tem a ver comigo, né? E é uma coisa muito legal que acontece, porque cada vez que você lê a mesma lição, um aspecto diferente lhe toca, né? Lhe chama a atenção. Então, existem todas essas situações. No horário que vai acontecer o Evangelho no Lar, chegou uma visita. O que é que eu vou fazer com a visita? Você vai dizer para ela, seja bem-vinda, né? Feliz que ela chegou. E explica, nós estamos tendo um momento de oração em casa, né? O momento do Evangelho no Lar é um momento de oração, né? Você quer participar? Aí deixa ela à vontade, ou não, porque eu tenho que ir num lugar, depois eu volto. Pronto, você convidou, ela não aceitou, ótimo. Ela aceitou, ela pode participar ali daquele momento. Não há dificuldade de se fazer o Evangelho, a leitura e a reflexão do Evangelho em casa. A dificuldade é só da gente tomar a decisão. Agora, qual a importância dessa prática na minha vida? É porque todos nós temos nossas dificuldades. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. É mais fácil você encontrar alguém que diga que você não é capaz de fazer alguma coisa, do que alguém para dizer, olha, vá em frente, lute, que nós estamos aqui para lhe apoiar. Então a prática do Evangelho, ela vai dando a nós esta resistência moral contra a má influência que nós recebemos tanto de pessoas encarnadas como de desencarnados, como também vai aproximar de nós aquelas pessoas que se afinizam com aquela mensagem, que nós vamos chamar de amigos, tanto encarnados como desencarnados, né? Esse momento da pandemia, nós não estivemos aqui reunidos, mas a gente estava próximo em pensamento, em sentimento, né? Nós estávamos sempre unidos. Então não é a distância física que vai nos separar. Então o pensamento e o bom sentimento unem a gente independentemente de onde nós estejamos. Às vezes eu estou passando por uma dificuldade lá no meu trabalho. Ninguém sabe. Mas aí vem aquele pensamento, eu lembrei do Gaspar. Aí essa lembrança foi tão boa que a pessoa emite uma coisa boa para mim. Eu já recebo. E se eu não tiver essa prática da oração, essa prática do Evangelho na minha vida,
Como é que eu vou proporcionar isso? Essa semana que passou, eu recebi uma ligação 1h da madrugada. Uma ligação 1h da madrugada deixa você preocupado, né? Era de uma tia minha. E eu estava dormindo, acordei e retornei. E ela não atendeu. Aí eu mandei pelo WhatsApp: tia, boa noite, está tudo bem com a senhora? Só que ficou mudo. Aí eu comecei a ficar pensando: meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que aconteceu alguma coisa com meu primo? Será que aconteceu alguma coisa? Só coisa ruim. Aí eu peguei: espera aí, deixa eu já dar um outro direcionamento nessa situação. Aí quando eu lembrava dela, em vez de eu ficar pensando coisas negativas que pudessem ter acontecido com ela, eu comecei a pensar: muita paz para a senhora, muita saúde, muita esperança, que seja o que for que a senhora esteja passando, que a senhora seja bem amparada pelos seus amigos. Aí aquilo ia diluindo. Aí eu começava a pensar do meu primo. Aí eu começava a dizer a mesma coisa para o meu primo. Só sei que eu fui nesse exercício quando penso que não dormi. Porque o pensamento negativo estava me deixando agitado, né? E esse outro pensamento me deu paz. Então, o Evangelho, ele tem a sua contribuição para isso em nossa vida. Porque nós só podemos substituir um hábito negativo criando novos hábitos positivos, né? Então, eu deixei de pensar negativo, mas eu tenho que começar a pensar positivo. Porque o negativo passa, mas ele vem de novo. E quando ele vier de novo, eu tenho que ter o pensamento positivo para substituí-lo, né? E aí você vai aprendendo a oração, você vai aprendendo que o que vale é o que está dentro de você, não o que está fora. E tudo isso foi Jesus que nos ensinou. Então a prática do Evangelho em casa é Jesus em nosso lar. É toda essa força do bem ao nosso redor e ao redor daqueles que convivem conosco. É a gente começar a ter a capacidade de se calar quando o outro está agitado, esperar ele se acalmar para poder se conversar. E quem tem filho sabe que o pai, muitas vezes, e a mãe, tem que se calar ali em algum momento para deixar o desespero do filho acalmar, para depois ir conversar com ele. Porque se você for conversar naquele momento, vai sair tudo destrambelhado, né? Então tudo isso você vai conseguindo com essa prática, não nasce da noite para o dia. É uma sementinha que você vai regando, né, ali no dia a dia. Então essa sementinha que nós temos aqui no Centro Espírita, a prática do Evangelho no Lar, é um convite para você levar este momento que você se sente bem aqui para dentro da sua casa e para onde você estiver, tá? Então eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que tenha passado a mensagem, que vocês possam se sentir, quem já faz o Evangelho no Lar, possa se sentir mais convicto de que está no caminho bom, né? Está no caminho que nos leva a um ambiente de paz, tanto interno como externo, e que a gente também possa se fortalecer, trazer para a nossa companhia a presença dos bons espíritos, né? Dos nossos anjos da guarda.